Bom dia, pessoal. Só para avisar vocês que já está disponível o resumo das atividades que desenvolvemos no primeiro bloco do segundo bimestre. Tá? Então, referente às atividades 8 e atividades 9. Então, aqui eu separei os conteúdos que vimos, começando pela ondulatória, né? Depois vocês olham com calma, tem a definição de ondas, tem a definição de ondas mecânicas, eletromagnéticas. Lembre-se que as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. E embaixo eu explico o que é uma onda longitudinal ou transversal, tá? Aqui em cima, os detalhes de uma onda e como ela é considerada. Depois eu também falo um pouco sobre os princípios da ótica, sobre fontes de luz, sobre o que é um meio transparente, translúcido e opaco, tá? Então isso aqui é só para a gente resumir o que vimos até agora. Também comento sobre notação científica, depois vocês olham com calma o material que eu disponibilizei aqui para vocês, para se certificar que vocês pegaram o jeito do que é uma notação científica, tá bom? Muito bem. Então, a carga elétrica, eu também apresentei algumas definições importantes de vocês guardarem, e o que eu quero ressaltar hoje, eu corrigi as atividades ontem, são 3 tópicos, tá? Que eu vi que bastante gente errou e que não está completamente claro. É o seguinte, a primeira coisa, como que a gente enxerga um objeto? Nós só conseguimos enxergar alguma coisa porque a luz reflete sobre essa coisa, aliás, a luz incide sobre essa coisa e reflete para os nossos olhos, tá? Então, por que eu enxergo esse objeto aqui? Porque a luz ambiente, a claridade do ambiente incide nesse objeto e os raios de luz vêm para meu olho, tá? Então, é assim que eu consigo enxergar os objetos. Não é que a luz sai do meu olho, bate no objeto e volta. Não, tá? Aqui em cima tem a fonte de luz, claro, tem um raio de luz que vai chegar diretamente ao meu olho e eu vou enxergar a luz, mas, no caso dos objetos, a luz primeiro precisa bater no objeto e depois chegar no meu olho, para eu conseguir enxergar ele. Tá? Então, guardem essa informação. E a maneira que a luz interage com os objetos, a gente já conversou. Por exemplo, o verde. Eu enxergo verde porque esse objeto absorve todos os comprimentos de onda e reflete somente o verde que chega ao meu olho. Segundo ponto, tabela de prefixos. Isso aqui é bastante importante eu falar para vocês, porque houve bastante erro, tá? Lembre-se que 1 quilômetro é igual a 1 vezes 10 ao cubo metros, né? Ou 1 vezes 10 ao cubo metros. 1 quilômetro vem aqui do quilo. Olha só, representado pela letra K. 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 1000. Por isso que a gente fala que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E agora, se eu pegar um número menor que 1, 0,001 gramas, para eu ver o que eu tenho que usar na tabela de prefixos, eu tenho que transformar primeiro em notação científica, certo? Então, eu arrasto 3 vírgulas para a direita e fica 10 a menos 3, porque a vírgula foi arrastada para a direita. E, gente, quando eu vou representar um prefixo, o que eu faço? Eu pego esse 10 a menos 3 e vejo que prefixo ele se encaixa. 10 a menos 3 é milho. Então, eu pego o milho, tiro esse 10 a menos 3 e coloco a letra M para representar milho. Então, 0,01 gramas é igual a 1 miligrama. Tá? É o que está escrito aqui. E agora um outro exemplo, 0,000001 segundos. Se a gente transformar em notação científica, veja que anda em 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é igual a 1 vezes 10 a menos 6 segundos. E o que na tabela está falando que é 10 a menos 6? Micro. Está aqui, representado pela letra grega mi. Então, se eu quero representar usando um prefixo, eu não posso colocar 1 vezes 10 menos 6 e colocar o mi de novo. Não, eu substituo esse 10 a menos 6 por 1 microsegundos. Tá? Então, 0,000001 segundo é igual a 1 microsegundo. E, por fim, a manipulação da notação científica, essa é a última observação que eu gostaria de fazer com vocês. Acompanhem comigo no exemplo. Sabemos que o átomo de nitrogênio tem número atômico 7, então possui 7 elétrons na esfera, tá? Então, aqui eu coloquei a atmosfera, mas é na eletrosfera. Deixa eu só fazer a correção. Tá? Então, aqui é na eletrosfera. Ele está perguntando para calcular a carga elétrica da eletrosfera de um átomo de nitrogênio. Então, como é que eu faço? Bom, a gente sabe que a equação que relaciona a quantidade de elétrons e carga elétrica é a equação do Q igual a NE, ou a equação do Ken. Tá?
A quantidade de elétrons na eletrosfera é 7, então N vai ser igual a 7, e a carga elétrica elementar é um valor dado, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, para encontrar a carga elétrica, eu vou lá e multiplico esses dois valores. 7 vezes 1,6 dá 11,2. Tá, isso aqui faltou a unidade, poderia ser a resposta final. Mas, se eu quero deixar completamente certo, em notação científica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar só um número. Eu tenho que deixar somente um número antes da vírgula. E qual que vai ser esse número aqui? Vejam que a resposta deu 11,2. Então, eu tenho que arrastar essa vírgula para a esquerda, tá? Toda vez que eu arrasto a vírgula para a esquerda, ou aqui fica positivo, ou como já tem um expoente, eu tenho que aumentar. Mas, professor, ficou menos 18, estava menos 19, aumentou e ficou menos 18? Não deveria ficar menos 20? Não. Porque se você pega um número negativo e aumenta ele, o que acontece? Menos 19 vai para menos 18. Então, os números negativos é o contrário, tá? Então, veja, arrastei uma casa para a esquerda e com isso eu coloquei o menos 18 aqui. Eu aumentei em uma unidade o número. Tá? Então, essa aqui é a carga elétrica da eletrosfera de um átomo de nitrogênio. Em notação científica, aqui, quem colocou assim, dessa maneira, está 100% correto. Repito, aqui não está errado. Vou colocar dessa maneira, mas para deixar em notação científica do jeito mais comum e utilizado, tem que deixar dessa segunda forma. Tá ok? Então, essas são as observações referentes ao primeiro bloco do segundo bimestre.